Aqui é o Hugo falando, como sempre, o criador do programa Prática Vencedora, trazendo para vocês temas que não se encontram em livros nem na faculdade, né? Questões da vida prática, do cotidiano do advogado nos juizados especiais, né? A gente sabe que muita coisa não está na prática, a gente não encontra na faculdade, não está em livro nenhum. O procedimento dos juizados tem muitas diferenças do procedimento comum. E é por isso que eu vejo tanta gente escorregar, né? Muita gente, até experiente, às vezes, em outros campos, mas as pessoas se atrapalham, escorregam mesmo, em algumas diferenças que são sutis, mas que podem realmente causar um prejuízo grande se você não prestar atenção e não se pautar conforme essas diferenças. Tá? Então uma pessoa me perguntou na live passada o que acontece com o pedido contraposto se a parte autora desiste da ação. E me diz aí o que é que vocês acham que acontece, se todo mundo tá atento aí, se estava todo mundo na live passada, vocês vão já ter condição de responder. Mas olha só, tem muitas dessas diferenças que existem no procedimento dos juizados, eu falei exatamente no workshop que passou. Né? Como é que se faz o preparo, a presença da parte, enfim. E o pedido contraposto é outra diferença, muito, muito importante. Olha só, vocês já devem saber que no procedimento dos juizados não se admite a reconvenção. Não é possível. Então, Catiane, te respondo já já. Não é possível, né, a reconvenção. Mas a própria lei dos juizados, quando ela fala que não é admitida a reconvenção, ela já fala que é possível o pedido contraposto. E ela não esclarece qual é a diferença entre a reconvenção e o pedido contraposto. Você simplesmente sabe que não pode um, pode o outro, e fica perdido. Ué, tá, se não é reconvenção, é pedido contraposto, tem que ter alguma diferença, porque senão a lei não falaria que não pode um e pode o outro. Então a primeira questão é essa, né? Qual é a diferença entre o pedido contraposto e a reconvenção? Vamos lá. A primeira diferença é que a reconvenção ela deve obedecer os limites da competência dos juizados especiais. Isso é um tanto quanto claro, né? Se você vai pela lógica, você consegue perceber isso. Mas também se você interpretar o artigo 31 da Lei 9.099, você vai ver lá. Né? Porque ele fala o seguinte, a parte final. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido contraposto, ou pedido em seu favor, nos limites do artigo 3º desta lei, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia. Né? Então, você vai ver lá que tem, nos limites do artigo 3º, ele justamente reduz as possibilidades do pedido contraposto. Então, você precisa obedecer os limites da competência dos juizados. Está lá no artigo 3º, ou no artigo 31 da Lei 9.099, que você deve obedecer os limites do artigo 3º, que são os limites da competência dos juizados. Essa é a primeira diferença. Mas a gente tem mais algumas diferenças. A gente tem o pedido contraposto, ele deve ser conexo com o pedido da petição inicial. Então, você tem lá que a reconvenção, ela não tem essa limitação. Ela pode ser também conexa com os fatos discutidos na contestação. Né? Então, você tem essa limitação também. Então, você não pode, na contestação, trazer fatos novos, trazer pessoas novas. Você não vai poder estender isso
para o pedido contraposto. Certo? Essa é outra grande diferença que você tem lá. Antes também existia outra diferença que com o CPC de 2015 não existe mais, né? Que é a reconvenção antes, ela viria em outro documento, e agora ela também, no procedimento comum, ela vem no corpo da contestação, né? E vamos seguir então para mais uma diferença, né? Outra grande questão é que o pedido contraposto ele deve respeitar o teto dos juizados. Também é uma questão lógica, e se você interpretar também o artigo 31, você vai chegar nessa conclusão. Você não pode, né, você ter não sei, se você vai apresentar uma cobrança de um valor superior ao teto dos juizados no pedido contraposto, isso não é possível. Tá? Então a gente já tem aqui, né, o pedido contraposto, ele deve respeitar a competência material dos juizados especiais, deve respeitar a competência em razão do valor dos juizados especiais e deve ser conexa com os termos da petição inicial. Não pode haver conexão, não é somente a conexão com os termos da contestação não autoriza que você veicule o pedido o pedido contraposto, né? Então a gente tem essas grandes questões, essas grandes diferenças. Agora, uma das maiores diferenças é que o pedido contraposto ele é dependente da ação originária, diferente da reconvenção. A reconvenção, se a ação original cai, se ela é extinta por algum motivo, a reconvenção ela segue, ela vai ser julgada, tá? Mas nos juizados o pedido contraposto ele é dependente da ação original. Então, se a ação original ela é extinta por qualquer questão, você já não pode mais apreciar, o juiz, né, no caso, não pode mais apreciar o pedido contraposto. Então, se a ação originária é extinta por conta da complexidade ou ilegitimidade de parte, o pedido contraposto não vai ser apreciado, ele vai ser prejudicado, vai morrer e não vai poder ser apreciado. Daí, agora vocês já devem fazer ideia do que é que acontece se o pedido contraposto ele não for, ou se a ação originária for extinta pela desistência do autor, né? Então, se o autor desiste da ação, né, você tem lá enunciados, inclusive, que afirmam isso, enunciado do FONAGE que afirma isso, que o autor ele pode desistir da ação independentemente da anuência do réu. Você tem esse enunciado, tá? Que faz muito sentido no procedimento dos juizados. Essa é a regra. Então você tem lá, o autor pode desistir da ação independentemente da anuência do réu, e você tem um pedido contraposto que é dependente da ação originária. Ou seja, está nas mãos do autor. Então, se o autor desiste da ação, o pedido contraposto ele não é apreciado, ele morre. E você tem essa situação que é um tanto quanto absurda, né? Digamos que o pedido contraposto seja muito mais... seja de verificação do direito muito mais fácil. Você tem certeza, né? O direito do pedido contraposto está evidente, está nítido, está claro. E o autor se vê numa saia justa. Ele pode simplesmente desistir da ação e o réu não pode fazer nada. Ele vai ter que propor ele vai poder propor a ação novamente e tal, né? Uma ação e não um pedido contraposto, e pedir, né, o que tinha pedido no contraposto numa ação autônoma. É a única forma que se tem. Então você tem o autor com essa liberdade de fazer o que ele quiser com o pedido contraposto.
essa é a verdade, tá? Agora, outra diferença interessante também do pedido contraposto é, na verdade, um ponto polêmico. Se o juiz, a grande questão é, a pessoa jurídica, ela pode apresentar o pedido contraposto ou não pode? Ou tem limite? A Lei 9.099, originalmente, né, só permitia que a pessoa física ajuizasse a ação nos juizados. Tá? E aí depois houve reforma e ela hoje autoriza que algumas específicas pessoas jurídicas possam propor ação nos juizados. Microempresas e empresas de pequeno porte. Né? Basicamente é isso aí. Então, há uma corrente que entende que os juizados só podem acolher, só podem processar pedido contraposto de pessoas jurídicas, microempresas ou empresas de pequeno porte. Porque são as únicas pessoas que se enquadram no artigo 8º lá da Lei 9.099, que são as pessoas que podem propor a ação nos juizados. Então, uma corrente da doutrina, da jurisprudência, entende isso. Você só pode propor ação, você só pode apresentar pedido contraposto se você tiver legitimidade ativa nos juizados. Então, se você é pessoa física ou se você é pessoa jurídica naquelas circunstâncias ali. Microempresa, empresa de pequeno porte e as outras pessoas que estão descritas lá no artigo 8º. Mas tem quem admita que que grandes empresas também formulem o pedido contraposto. Né? Você tem essa corrente e, na verdade, é um ponto bastante polêmico. A gente tem enunciado lá das turmas recursais cíveis do Rio de Janeiro que afirmam o seguinte, ó: não cabe pedido contraposto no caso de ser o réu pessoa jurídica ou formal, salvo a microempresa e a empresa de pequeno porte. É o que está escrito lá, é o enunciado lá do Rio. Se você é do Rio, você deve conhecer. Mas a gente tem um enunciado do FONAGE, que diz o seguinte: é admissível pedido contraposto no caso de ser a parte pessoa jurídica, ponto. Ou seja, não faz nenhuma ressalva. Se é pessoa jurídica, pode fazer pedido contraposto nos juizados. Microempresa, empresa de pequeno porte, grandes empresas também. Tá? Então, mesmo em questões de consumidor e tal, enfim, digamos que uma ação de, não sei, atraso de voo, né, ou sei lá, de turismo, né, o hóspede deixou um prejuízo lá no hotel e, enfim, né, ajuizou uma ação contra o hotel por alguma questão, mas também devia lá alguma coisa. É um grande hotel. Ele pode, sem problema nenhum. Né? Isso aí é o que está, né, em consonância com o posicionamento do FONAGE. Mas você tem o posicionamento lá do Rio de Janeiro, por exemplo, de que não. Somente pessoa jurídica, somente microempresa e empresa de pequeno porte, né, são as únicas empresas, as únicas pessoas jurídicas que podem formular o pedido contraposto. E nesse sentido aqui, veja só, imagine que situação esdrúxula. Você teria, né, um consumidor ajuizando a ação contra um grande complexo hoteleiro, digamos, e aí o consumidor desiste da ação. Né? Se você pudesse imaginar, né, que o pedido contraposto pudesse caminhar sozinho, você ia ter no polo ativo uma grande empresa, no polo passivo uma pessoa física, né? Uma coisa em total, totalmente desconexa com o espírito da Lei 9.099, que é trazer o acesso à justiça, enfim. Então você tem essa grande diferença aí. Né? Quem é que pode... o que é que acontece com o pedido contraposto se o autor desiste da ação? Tá? Eu tenho perguntas aqui, não sei se
se ficou dúvida, pessoal, vão falando. Eu vou catar a pergunta da Tayane. Da tutela de urgência indeferida, qual ação devo... Tá, depende. Se você... aqui eu estou falando de juizado especial civil estadual, tá? Então, mandado de segurança, se você realmente conseguir provar uma teratologia na decisão, uma ilegalidade muito grande, uma urgência, um prejuízo, né? Aí, Tayane, você pode impetrar um mandado de segurança. Se o indeferimento da tutela de urgência, no fim das contas, não causa prejuízo, não tem nada desse porte, aguarda a sentença. É melhor do que impetrar um mandado de segurança que pode causar um tumulto no seu processo. Tá? Mas fora isso... agora tá, se você está falando da justiça federal, por exemplo, aí você pode recorrer sim dessa decisão. Não precisa ser um mandado de segurança, não. Porque aí essa é uma diferença sutil do procedimento dos juizados especiais estaduais para os federais. Tá? Eu não sei de qual que você está falando. Eu estou tentando rolar a tela e não consigo. Tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui ver mais. Ah, tá. Pronto. Deixa eu ver se alguém mais deixou. Olá, Aline. Olá, pessoal. Gente, mais dúvidas? Mais dúvidas? Tá. Deixa eu dar um recado, então. Ontem a gente fechou as aulas do workshop, tá? As aulas que eu pedi que vocês assistissem porque realmente eram muito importantes. E hoje acabam as inscrições para o Prática Vencedora. Acabam realmente às 23h59, prazo impreterível. Eu segurei o quanto eu pude, as pessoas pediram, né? E eu estou tentando fazer essa mensagem chegar para todo mundo que pode, tá? Então, eu avisei que eu falei que eu ia avisar com antecedência, tá? E, enfim, faltam poucas horas, faltam 3 horas para o encerramento das inscrições, tá? Se você tiver qualquer dúvida sobre o treinamento, tem tudo lá no site. Tem texto, porque tinha gente que estava com dúvida, querendo um texto para ler, porque achava mais fácil de absorver as informações, mas tem tudo em vídeo também, né? Tá da forma que você achar mais confortável. O link tá aí no meu perfil, tá na descrição do meu perfil do Instagram. Dá uma olhada lá, né? Hoje é o último dia mesmo, eu não vou poder prorrogar as inscrições por mais tempo, né? Aproveite enquanto é tempo. Eu não sei quando eu vou abrir outra turma com essas condições, com essas características, sobretudo, né? Um atendimento individualizado, uma mentoria individual. Não tenho previsão de fazer isso. E se abrir outra turma exatamente assim, eu vou ter que aumentar o preço. A verdade é essa. Então aproveite enquanto você tem essa chance, tá? É muito bom estar com vocês aqui e eu quero realmente entregar para vocês o que há de melhor lá no curso. A gente já tem, volta e meia tem aluno aqui já falando que já entrou e já adorou, e a gente nem teve a nossa aula inaugural ainda. São só as aulas gravadas, mas eles sabem, né, que vão ter aula ao vivo comigo, né? E, inclusive, eu tô com uma... eu não sei se ela estava aqui, né? Ela tava com dificuldade... Ah, mais gente falando aqui. Tava com dificuldade de fazer a inscrição e eu tô devendo essa resposta para ela, tá? Cabe citação na hora certa no juizado quando o réu está se ocultando e nem oficial... Sim, hora certa, sim, sem problema nenhum, com oficial de justiça, né? É muito comum também, às vezes, o advogado da outra parte
o advogado do autor, ele sabe onde é que encontra o réu. É comum o advogado levar o oficial de justiça para o local onde se encontra o réu. Alguém me fez essa pergunta mais cedo. Né? Como é que eu faço? Você pode marcar com o oficial de justiça e dizer, ó, eu sei onde é que ele está. Acontece realmente, né, da pessoa não ser encontrada num lugar onde você, no endereço que você indicou, mas às vezes o endereço é complicado, é de difícil acesso, enfim. Então não tem problema nenhum, né, você chegar e combinar com o oficial de justiça, dizer que leva ele, levar, e, enfim, e ele proceder lá à intimação. Tá? Tayane, sim, era justiça comum, é isso. Tayane, mandado de segurança, tá? Faça um exercício realmente para provar ilegalidade na decisão, para provar o prejuízo grave que a parte vai ter, né, com esse indeferimento da tutela de urgência. Sobre tudo isso, tá? Não apenas, não só impetra o mandado de segurança e diz que a decisão é injusta e acabou, tá? Mostra ponto por ponto quais são as suas questões, o que é que você tem lá para poder defender e sustentar realmente que essa decisão seja revista pela turma recursal. Sim, e outro detalhe que talvez você não esteja atenta, esse mandado de segurança é endereçado à turma recursal, tá bom? Tem algumas exceções em que você tem a competência do Tribunal de Justiça, mas no seu caso aí é a competência da turma recursal, é ela que vai apreciar o seu mandado de segurança, certo? Deixa eu ver se temos mais perguntas. A Giza, no meu despacho, disse que não cabe. Aline, eu perdi a primeira parte do seu... Não, tá. Aline, não cabe a citação por edital, mas por hora certa não tem problema nenhum, não. A por edital realmente não cabe, não. Aí você teria que ajuizar a sua ação na justiça comum.